Bom, pessoal, então esse jogo, né, que a gente tinha proposto para TDE é sobre então a linha do tempo e a propriedade intelectual, tá? Então a gente viu na aula que todas as invenções, né, durante a história humana, elas têm então algumas particularidades dentro da questão então da propriedade intelectual, né? Se nós vimos que o primeiro que não era o próprio autor, né, ou autora, que levava os créditos e também o dinheiro, né, era então as pessoas da monarquia, enfim. E aí então, né, agora a gente tem a propriedade intelectual um pouco mais interessante, porque nós temos então algumas patentes, né, e algumas licenças que permitem então que o autor ou a autora da invenção seja então realmente reconhecido e leve os créditos e também o dinheiro em cima disso. Então esse jogo ele traz 15 fatos relacionados à proteção da criação da criação intelectual humana, né? E aí também fazer um convite à reflexão sobre essas razões e as maneiras que conduziram à evolução do direito sobre a propriedade intelectual. Uma evolução que não para. Hoje a gente tem, então, né, várias tecnologias, como o blockchain, que estão desenvolvendo novas licenças, né, novos tipos de licenciamento, e também a questão do que dentro de uma propriedade de internet, né, do que é ou não é copiável ou não e como que se faz isso, né. A gente viu também a questão do copyright, né, copyleft, e esse trabalho aqui ele foi realizado pela Univesp, né, tem aqui então as referências, né, que foram usadas para fazer o jogo. E aí então o jogo em si ele é tipo um jogo de memória e você tem que então identificar qual foi o primeiro movimento, né, de invenção que foi então elaborado. Bom, então aqui a gente tem são 6 cartas e aí a gente tem então cada uma das invenções, né, e a gente tem que colocar elas então em ordem dentro deste espaço aqui. Então, vamos ver. Estados Unidos, né? O primeiro sistema de som, será que foi esse o primeiro? Vamos ver se é. Aí eu acho que esse aqui é o patente do avião, né? Que foi os Estados Unidos, que meio que roubou do Brasil, esqueci o nome do homem agora, o Santos Dumont. Acho que o Instituto do Monopólio é o primeiro, né? Lembra que a gente falou lá das... Como é que chama? Da monarquia, né? Que ficava com tudo. Então, vê se a gente acertou. Então, vamos conferir a linha do tempo. O Estatuto do Monopólio, né? Então, foi em 1623. Aqui, em 1878, o fonógrafo, tá certo, acertamos. Então, 1903, patente do avião. E assim por diante, né? E a gente pode saber um pouco mais sobre isso, então, clicando aqui. Bom, aqui, por exemplo, nós temos, né, então, que na Inglaterra, a segunda lei de patentes, que tem reconhecimento no mundo e tal. Daí a gente vai olhando e vai vendo, por exemplo, a minha área de estudo, né, atualmente está relacionado às tecnologias. Para mim, que seria, então, interessante pesquisar um pouco mais e elaborar um pouco mais sobre o pensar das tecnologias, né, em relação ao desenvolvimento das patentes e das licenças. Eu acredito que seja, então, os transistores. Vamos ver aqui se está relacionado. O transistor foi patenteado em 1848, poucos meses após sua invenção, nos laboratórios da Bell, né? Em 1956, seus inventores William Shockley, John Barney e John Brattain ganharam o Prêmio Nobel. O transistor revolucionou o campo da eletrônica, abrindo caminhos para rádios, calculadores e computadores menores e mais baratos, entre outras coisas. Então, dentro da área da tecnologia,
sim, o transistor aqui, né, nesse sentido aqui, ele é interessante. E aí, então, eu vou colocar isso lá na minha TDE.